Oi pessoal, tudo bem? Bom, depois do ocorrido, né? Eu achei melhor a gente fazer esses vídeos assim pra gente não se distanciar tanto, mas para que a gente continue as nossas discussões, né? Mesmo um pouco à distância, não tô tão longe assim, mas que durante as aulas a gente possa continuar as discussões junto com a professora Nilza, né? Que vai acompanhar vocês. Então, inicialmente eu quero agradecer a professora Nilza, né, por estar me ajudando nesse processo. Que por um lado é difícil, porque a gente quer estar aí, né, quer dar continuidade e tal, mas eu sei que agora é o momento para mim parar um pouco, né, e cuidar um pouco desse meu pé. Bom, agradecer também a vocês e pedir colaboração para que esse processo ele continue, né? A gente fez alguns ajustes até o final de novembro, mas para que vocês também não saiam prejudicados. Então a professora Nilza, ela me disse que continuaria esse nosso processo. E eu acho que isso muito legal, porque daí a gente não deixa de terminar aquilo que a gente já começou. Muito bem. Bom, a gente tem um cronograma de atividades, né? E essas atividades, elas sugerem, assim, a gente terminar principalmente os nossos laboratórios didáticos. Eu já vou explicar, né, para a professora Nilza também que atividade é essa que a gente estava fazendo, o que são esses laboratórios didáticos, né? E posteriormente a gente tinha agendado o nosso seminário das entrevistas com as professoras alfabetizadoras, que a gente vai continuar. Aí discussões sobre letramento, que é o que? É, na verdade, uma junção de tudo isso que a gente tem discutido desde o início da disciplina. Depois a gente vai fazer uma prova, vocês vão entregar o portfólio e daí são encerradas as nossas atividades, tá? O cronograma é aquele que eu passei no quadro, né? Então acho que todo mundo tem isso. Talvez agora a gente tenha um pouquinho de mobilidade nisso por causa da última aula que a prof não conseguiu ir, tá? Então vocês organizam agora com a professora Nilza essas datas, até porque terça-feira nós estaríamos adiantando as aulas, né, pra gente não ir até dezembro, nas aulas da professora Rosângela. Bom, então, a gente tem algumas aulas ainda, né, com a exposição dos laboratórios didáticos. Então, para que a professora Nilza esteja a par também, essa é uma metodologia que a gente tem adotado desde o início da disciplina, que é uma disciplina que trabalha teoria e metodologia, né? Portanto, a gente tem feito algumas discussões, Nilza, em relação a várias possibilidades didáticas, né, no trabalho da alfabetização, mas mais do que isso, a gente tem agora discutido realmente os métodos, né, de alfabetização, quando surgiram, todos os pequenos detalhes, né, desde as concepções que norteiam esses métodos, a prática mesmo, a prática didática deles e a construção de materiais didáticos próprios dos métodos. Os alunos já sabem disso, mas é bom lembrar que às vezes a gente tem como pressuposto de que a gente tem que usar um método para alfabetizar, né? E atualmente as discussões têm sido um pouco diferentes. A gente tem entendido, Nilza também e alunos, de que um método puramente ele, né, aplicado na sala de aula, não vai render tantos frutos bons, né? E a gente sabe, então, a gente já passou por um processo de entender como se processa a aquisição da leitura e da escrita, principalmente nos estudos da psicogênese, né? E aí a gente foi agora entender como eram esses métodos, qual era, por exemplo, o pressuposto didático dele e como o professor deveria trabalhar. A gente tem visto nos métodos anteriores que a gente estudou, como soletração e silabação, o método fônico da abelhinha, né? Esses métodos que são sintéticos, que começam na parte e vão para o todo, né? A gente começou a entender o seguinte, que seria muito difícil o professor trabalhar somente numa perspectiva dessa, né? E agora, com esse próximo trabalho do laboratório, que é o método de contos, a gente já parte de uma perspectiva do analítico, que é do todo para as partes, né? Então isso os alunos já sabem, e sabem também que estão entrando nesse novo movimento, né, dos métodos. E para tanto,
Quando a gente vai falar do método agora de contos, do idiovisual do De Crowley, o natural de Freinet, o natural da Heloísa Marinho e finalizando o Paulo Freire, a gente vai começar a entender outras perspectivas, né, de alfabetização. Então, para tanto, eu gostaria de contextualizar isso. O laboratório didático, ele funciona basicamente em alguns momentos, né? Então, os alunos estudam o método, então eles sabem disso. Estudam o método, quem criou esse método, como criou, qual é o pressuposto didático do método. Disso, eles partem da premissa de que existem algumas atividades que são executadas nesse método, a partir desse método. E aí, a gente também pensou em contextualizar isso na sala de aula. Então, eles aplicam junto aos colegas deles práticas desse método, né? Ao mesmo tempo, a gente sempre ia discutindo, olha, por que isso acontece? Por que isso é assim? Por que não é assado? E assim por diante. E no final da apresentação, da prática, né, que os alunos fazem com seus próprios colegas do método, a gente discute ele então. A base, os textos base que a gente tem estudado, os métodos, é desse livro aqui, Alfabetizar e Letrar, um diálogo em teoria e prática, da professora Marlene Carvalho, tá? Eu estou enviando esse livro também para você, Nilza, para você ter uma noção assim, do que a gente está trabalhando aqui, tá bom? Mas os alunos têm e já estão com os trabalhos todos prontos, os laboratórios. Então, é só mesmo aplicar, né? E você fazer a avaliação desse trabalho deles, tá? Lembrando que o trabalho escrito, vocês vão entregar da mesma forma como a prof pediu, os slides e assim por diante, tá? A professora Nilza vai me repassar esse material e a prof vai fazer as correções, depois no final eu mando entregar para vocês, tá? Só agora finalizando para vocês iniciar o trabalho, senão eu falo muita coisa. O cronograma, então, prestem bastante atenção. Eu vou mandar esse cronograma de novo por e-mail para aqueles que não copiaram do quadro, tá? E daí você só organiza a questão de data com a professora. Todos, portfólio, prova, tudo isso a prof vai mandar para a professora Nilza e vocês vão fazer da mesma forma, tá? E daí eu vou mandando os recadinhos diários. Eu também pensei nessas videoaulas, assim, pra mim, pontuar algumas coisas que eu também acho interessante e que não poderiam deixar, né, a gente não poderia deixar de lado. Com certeza vocês farão essa discussão com a professora Nilza, né, mas eu também quero poder contribuir, tá bom, gente? Então, um bom trabalho. Desculpa não estar aí, mas mesmo virtualmente eu estou, tá bom? Beijão pra todos, bom trabalho. Tchau!